Bem-vindos ao nosso encontro de ideias. Hoje, a gente mergulha na figura bem complexa, né? De Itachi Uchiha, como o material Itachi Uchiha, o peso do sacrifício e o silêncio da verdade, apresenta. Vamos explorar as camadas por trás das ações dele, do silêncio, e focar numa questão que eu acho central: as escolhas extremas do Itachi, sabe? Aquela violência calculada em nome de um bem maior. Elas representam, assim, o ápice do altruísmo, da força moral, ou na verdade sinalizam uma desumanização meio que inevitável, uma aceitação de um destino trágico como a única saída mesmo. Eu vou defender que o Itachi personifica um sacrifício necessário, heróico, ainda que, bem, incompreendido. Já eu vou argumentar que, apesar das intenções, que a gente pode até discutir se eram nobres ou não, as ações dele acabaram trazendo uma perda irreparável da própria humanidade. O material mesmo nos leva a questionar, né, a validade desse heroísmo construído em cima de tanta dor, tanto isolamento. Eu vejo Itachi como um reflexo muito puro da contradição humana, sabe? Alguém que consegue amar e destruir, quase que no mesmo gesto. As ações dele não foram tipo impulso, foram mais uma dança com a fatalidade, como diz o texto. Um cálculo bem penoso diante de um conflito que parecia inevitável, né? Ele carregou o peso do clã Uchiha como uma sentença, agindo como um estrategista da dor e, nossa, quase um filósofo do sacrifício. Ele entendeu que a paz, às vezes, exige um preço que pouca gente teria coragem de pagar. Nesse sentido, a força real dele não era só o poder ninja, mas a capacidade de suportar o peso do que deve ser feito, mesmo ali, no silêncio e na incompreensão total. Os atos brutais tinham na raiz, acho, a proteção e um bem maior. Permita-me então oferecer uma outra leitura. Essa descrição do Itachi como a tempestade contida, sabe? O fogo que consome sem se revelar, para mim isso sinaliza um sofrimento interno, assim, avassalador. Esse heroísmo manchado de sangue, essa bondade que é fruto da renúncia, levanta uma dúvida que eu acho fundamental. Foi mesmo um sacrifício consciente, pensado, ou foi mais uma rendição a uma tragédia que ele via como inescapável? O texto chama ele de poeta do silêncio, que transforma a dor em arte. Tá, mas essa transformação em si não poderia ser um sintoma dessa desconexão emocional que era necessária para ele fazer o que fez? O material afirma que ele sente, sofre, ama e teme. Mas aí eu pergunto, essa humanidade foi genuinamente preservada? Ou ela acabou sendo, sei lá, subjugada pelo fardo do dever? Aquela serenidade atravessada por uma tristeza infinita. E a aceitação da morte como uma companheira constante. Isso sugere um esvaziamento, né? Tornando ele talvez mais um conceito do que uma pessoa integral, sabe? Entenda, sim. A preocupação com o custo pessoal é válida, mas eu insisto que o sacrifício dele foi um ato de imensa coragem moral e também visão estratégica. Ele percebeu a verdade crua e desconfortável que estava por trás da ilusão do poder, da fragilidade da lealdade. Ele baseou as ações dele nessa percepção dura da realidade, mesmo que isso significasse operar numa moralidade em espectro de cinza, bem complexa. Talvez fosse o único jeito viável de evitar um mal ainda maior, tipo uma guerra civil devastadora. Sim, entendo que ele confrontou uma verdade difícil, claro. Mas essa moralidade em espectro de cinza, será que ela não tem um limite ético? O silêncio como regra, a dor usada como ferramenta estratégica, não seriam justamente esses os marcadores desse processo desumanizador? A escolha dele, mesmo sendo estratégica, ao ser tão desesperada, tão solitária, não acabou alienando ele da própria essência humana que talvez ele quisesse proteger nos outros? Fica a pergunta, né? Compreendo essa linha de raciocínio, de verdade, mas propõe uma perspectiva um pouco diferente sobre o legado dele.
Para mim, ele deixa uma lição profunda sobre a complexidade da vida e sobre a verdadeira grandeza, que, segundo o material, se mede pelo peso das escolhas silenciosas. A história dele nos força a perguntar até onde a gente iria para proteger quem a gente ama. Funciona como um convite à reflexão sobre a natureza e, claro, os limites do sacrifício. Pois é, esse é um ponto forte, admito. Contudo, será que essa visão não negligencia um pouco o fato de que o Itachi é também um lembrete doloroso de que a vida raramente oferece soluções limpas? Sim, ele convida à reflexão, mas a solução que ele implementou foi tão extrema, sabe? Tão saturada de destruição pessoal e para os outros, que coloca em xeque a própria noção de vitória ou proteção que ele buscava. É defensável chegar a esse ponto? A esse extremo? E isso nos traz de volta a questão da humanidade dele, né? Eu argumento que, apesar de tudo, ele manteve essa humanidade, ainda que profundamente marcada. O próprio texto insiste, ele é humano, sente, sofre, ama. A meu ver, a grandeza dele reside justamente em enfrentar as falhas, em permanecer consciente dos atos e das consequências, mesmo sendo assim, universalmente incompreendido. Ele não virou um autômato. Realmente essa interpretação não me convence totalmente, sabe? Descrições como estrategista da dor e essa relação quase simbiótica com a morte vista como companheira constante, isso me parece indicar um distanciamento emocional bem significativo. Isso se assemelha quase a uma abdicação da experiência humana plena em favor de um objetivo maior, convertendo ele, como o próprio material sugere, numa espécie de ideia encarnada, uma ferramenta do destino, mais do que uma pessoa em sua totalidade. Bom, então, para concluir, eu reafirmo minha perspectiva do Itachi como o arquétipo do sacrifício consciente. A força dele reside para mim na aceitação silenciosa de um fardo terrível, mas que ele julgou necessário, visando um bem coletivo, mesmo ao custo da incompreensão e da solidão. Ele encarna o peso da responsabilidade levado ao seu limite mais extremo. E eu reitero a minha preocupação com o custo humano dessas escolhas. A questão fundamental para mim persiste. Esse sacrifício tão extremo não configurou em si uma forma de autodestruição, uma perda irreparável da humanidade que ele talvez quisesse preservar nos outros? A trajetória dele semeia dúvidas sobre a integridade final desse caminho tão doloroso. Acho que a gente concorda certamente que o Itachi é uma figura que escapa a classificações muito simplistas de bem ou mal. Ele habita aquela interseção entre o impossível e o necessário, como o material sugere, né? Forçando a gente a confrontar dilemas éticos bem intrincados e sem respostas fáceis. Exato. A análise do Itachi, a partir desse material, provoca uma reflexão contínua sobre os limites do sacrifício, o peso esmagador da verdade não dita e a natureza multifacetada e, por vezes, trágica da grandeza humana. Tem, sem dúvida, muito mais a se explorar nas entrelinhas da jornada dele e no silêncio que o define.